Olá pessoal, vamos conversar hoje um pouquinho sobre o método de treinamento intervalado de alta intensidade, conhecido aí como HIIT. O foco dessa aula aí vai ser a gente tentar mostrar para vocês as potencialidades, que são muitas, e algumas limitações também do método. Bom, primeiramente, o método de treinamento intervalado de alta intensidade tem uma alta exigência cardiovascular. Então, é um método que ele te condiciona muito bem, justamente porque ele exige muito do seu coração, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. E para que a gente possa ter uma segurança cardiovascular, a gente tem que analisar inicialmente o nível de treinamento a quem será submetido o HIIT. A partir daí, você tem a escolha do melhor protocolo para essa pessoa, né? Pois bem, antes de mais nada, o professor Agostini ele já falava o seguinte, que quando a pessoa é sedentária, condicionada e treinada, ou seja, o não atleta, né, você tem respostas de adaptação do VO2 ou do condicionamento cardiorrespiratório, tanto aplicando exercício contínuo como exercício intervalado. Entretanto, quando se vai para o atleta, o exercício intervalado ele parece ser mais eficaz. Então aqui a gente já tem a primeira questão. O HIIT pode ser aplicado em sedentário, condicionado e treinados? Pode. Só que nós temos que ter claro que se eu aplicar o treinamento contínuo, também terei resultado. No atleta de alto rendimento, o intervalado sobressai. Tá? Então é o primeiro ponto. E aqui nos mostra o que é o conceito de HIIT, né? O primeiro, a intensidade do HIIT mais eficaz para a gente controlar é o VO2 pico. Só que isso é muito difícil no nosso dia a dia. A gente acaba utilizando reserva de frequência cardíaca. Pois bem, para ser considerado HIIT, o estímulo ele tem que ficar acima de 90%. Então essa barra que vocês estão vendo aqui, ó, que está a 70% ou menos, né? Essa barra não foi um estímulo de HIIT. Esta aqui também não foi um estímulo de HIIT. Agora, acima de 90%, como essas barrinhas que vocês estão vendo aqui em preto, isso a gente pode considerar HIIT. Então, nós temos estímulos que chegam, por exemplo, a mais de 100, 120% do VO2 pico, certo? E isso é HIIT, isso é um treinamento intervalado de alta intensidade. Isso a pessoa não consegue fazer por um período tão prolongado, ok? Bom, nós temos diversos protocolos de HIIT, né? Um dos mais conhecidos que é o Tabata. Então, é 8 estímulos, ou seja, 8 tiros de 20 segundos e recuperação de 10. Então, um treinamento mais curto, em que você tem estímulos curtos de 20 segundos com a metade do tempo de recuperação. O Timons, ele fala do seguinte estímulo, 3 tiros de 20 segundos para 2 minutos de recuperação. Aqui a gente já começa a ver uma diferença bacana. São estímulos curtos, com intervalo de recuperação longo. Então aqui provavelmente um não treinado suporte mais. O trap, 20 estímulo de 24 segundos para 36 segundos de recuperação entre cada estímulo. Então a gente já vê aqui algo mais intenso. Já o Gibala, 10 estímulos de 60 segundos para intervalo de recuperação de 60 segundos. Veja que aqui a pessoa já tem que ter um certo condicionamento, porque ela vai ter que correr 1 minuto e recuperar por 1 minuto. E tem que alcançar 10 estímulos. Então não é todo mundo que vai conseguir fazer 10 estímulos de cara acima de 90%, né, da reserva de frequência cardíaca. O trap, 60 estímulos de 8 segundos para 12 de recuperação. Então veja que o volume aqui também é alto. E o Willoff 4x4, aqui já é um treino para pessoas treinadas, né? Porque veja, 4 estímulos de 4 minutos acima de 90%, com 3 minutos de recuperação. Apesar do tempo de recuperação ser grande, mas o tempo de estímulo é muito grande. A principal variável que nós temos que ficar atento, ao meu ver, quando se trabalha os diferentes estímulos, tá, dos diferentes protocolos de HIIT, é o tempo de recuperação.
Então, se você tem uma pessoa sedentária, você dá estímulos mais curtos com tempo de recuperação mais longo. À medida que ela vai se condicionando, você vai diminuindo o tempo de recuperação, até o ponto que você consiga aumentar o tempo de estímulo. Tá? Isso a gente chama de densidade de treino. Bom, dito isso, a gente tem que entender que o estímulo, para ser considerado HIIT, você tem que considerar que a intensidade do estímulo, obrigatoriamente, deve ser acima de 90% do VO2 máximo ou da reserva de frequência cardíaca. Intervalos passivos, é muito difícil você fazer HIIT com intervalo ativo. E o número de estímulo irá depender do condicionamento inicial do sujeito e do aporte nutricional. Quanto mais bem condicionada a pessoa for, mais fácil é a adesão ao método. Bom, se existe treinamento intervalado de alta intensidade, é porque existe o de baixa e moderada intensidade. Então você pode intervalar, mas não é HIIT, né? Quando você trabalha com intensidades abaixo de 90%. E aqui um estudo muito interessante, porque não basta aplicar o método, nós temos que ter adesão. Então esse pessoal aqui, esses colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eles estudaram o sentimento de prazer ao fazer exercício intervalado de alta intensidade. E verificaram que depende do nível de condicionamento físico da pessoa e do número de estímulos que se dá. Então vamos ver aqui, olha só. O branquinho são pessoas insuficientemente ativas e o preto são pessoas ativas, né? Então veja que à medida que você aumenta o número de estímulos, a frequência cardíaca, obviamente, a porcentagem da frequência cardíaca em cada estímulo aumenta. Então você precisa de muitos estímulos, alcançou acima de 90% lá no quinto, sexto estímulo. Outra coisa, a percepção subjetiva, né, do esforço. Veja, você tem aqui sujeitos destreinados, têm uma percepção um pouco mais elevada do que os sujeitos treinados. Mas à medida que eu aumento o número de estímulos, eu também aumento a percepção de esforço. Agora, o prazer, né? Veja que a partir do quarto estímulo, nas pessoas não treinadas, o prazer em refazer esse exercício desmorona, né? E isso é um problema, porque as pessoas destreinadas precisam aderir ao treinamento. E se ela tem menos prazer, a chance dela desistir é grande. Então, como eu disse, o método ele é bacana para condicionamento, mas a pessoa tem que ter um certo nível de condicionamento para suportá-lo. Senão ela vai desistir porque o prazer vai diminuir bastante. E aqui mostrando novamente que à medida em que a percepção de esforço aumenta, o prazer em fazer o exercício diminui. Moral da história, pessoal, fiquem atentos ao número de estímulos, fiquem atentos ao tempo de recuperação e o volume desse estímulo, principalmente em pessoas destreinadas, senão ela não vai aderir ao método, ok? Espero que tenham gostado, até uma próxima oportunidade.